Fala moçada, professor Bruno, voltando com o nosso curso de JavaScript. É isso aí, vamos desenvolver mais algumas aulas aí de JavaScript para atualizar, para deixar a galera atualizadíssima aí sobre os últimos recursos, as últimas funcionalidades de JavaScript, o que tem de novo aí no mundo do JavaScript, o que está sendo mais usado aí no mundo de JavaScript. Nós vamos fazer essa atualização aí com essas aulas. Então o nosso curso de JavaScript ele é bastante completo, certo? Mas existem algumas coisas que nós não abordamos, existem algumas coisas que nós abordamos, mas não demos muita atenção durante o nosso curso, e nós vamos rever todo o conteúdo que nós já vimos e que está voltando, que está sendo bastante utilizado hoje em JavaScript, com as novas especificações, ES5, ES6, né? O JavaScript moderno aí, para a gente ficar inteirado no conteúdo quando a gente se referir a React e React Native. Então nós temos o curso de React Native aqui no canal, certo? E essas aulas vão atualizar para deixar a gente alinhado aí em questão de JavaScript com o conteúdo moderno que está sendo utilizado, beleza? Então desde já, algumas coisas que nós vamos ver aqui dentro dessas novas aulas, nós já abordamos no curso nas aulas anteriores. Mas aqui, como é um recurso às vezes que está sendo bastante utilizado no momento, nós vamos rever de uma outra maneira esse conteúdo aqui nessas novas aulas, nessa nova leva de aulas aí de JavaScript, para deixar todo mundo inteirado aí dessa linguagem maravilhosa, extremamente poderosa, que é o JavaScript. Então você que está chegando agora no canal, boas-vindas, né? Você que já está no curso de JavaScript, esse aqui agora vai ser uma atualização para as coisas novas e as funcionalidades antigas que estão voltando a ser utilizadas, tá bom? Você pode... e seria interessante também, se você tem vontade de desenvolver aplicativos, você pode acompanhar o nosso curso de React Native, que basicamente utiliza o JavaScript como linguagem, vai utilizar o JavaScript e o Java, né, como linguagens aí principais para a criação dos nossos aplicativos. É uma boa, é um curso bastante bacana que está em andamento aí. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Na verdade eu nem falei que nós vamos ter na aula de hoje, né? Esse é o conteúdo das nossas próximas aulas de JavaScript. E na aula de hoje nós vamos começar com o tipo de declaração LET. LET nós já vimos no curso, mas vamos dar uma atenção um pouco maior na aula de hoje, que nós precisamos aprender a diferença de LET, var e const, as três formas bastante utilizadas de declaração que nós temos aí. Então na verdade hoje, se não der tempo de a gente falar nas três hoje, pelo menos nós vamos começar com LET na aula de hoje, beleza? Esse é o nosso conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom, porque você já viu que você está perdendo tempo, né? Se inscreve aí no nosso canal, clica aí no se inscrever, não atrapalha o vídeo, é rápido e fácil. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Já vai deixando aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Se esse canal tem conteúdo importante, se é um conteúdo que te ajuda, te agrega algum valor, não deixa de clicar no joinha, porque isso ajuda demais o nosso canal. Você que quer e pode contribuir de uma outra maneira, na descrição de todos os nossos vídeos novos, certo? Tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Eu agradeço de coração você que faz esse tipo de contribuição, porque você faz parte do nosso time e ajuda a levar esse conteúdo de qualidade aí para toda a galera, beleza? O meu muito obrigado diretamente a você. Vamos então começar. Vamos lá. Hoje então seria a aula é a aula 95 do nosso curso de JavaScript, a sequência do nosso curso, e vamos falar aí essas primeiras aulas, vamos falar de LET, const e var. Precisamos entender aí a diferença dessas formas de declaração, né? Na verdade, LET e var são variáveis e const é uma constante que tem uma definição um pouco diferente aí. Bom, vamos lá. Primeiro vamos declarar duas variáveis aqui, ó. Vou usar o var inicialmente, vou chamar de num, e veja bem, se eu colocar aqui, ó, num recebe 10, e usando o var, isso aqui é perfeitamente possível. Eu posso fazer aqui, ó, var num recebe 100. Se eu vier aqui e colocar um console.log em num, o que vai ser escrito ali? O que vai ser impresso no console? Agora outro detalhe, o JavaScript ele
não é obrigatório nas últimas especificações de JavaScript, tá? Então, em alguns momentos vocês vão ver que eu vou usar o ponto e vírgula, outros momentos eu não vou usar o ponto e vírgula. Lembrando que não é obrigatório a partir das últimas convenções aí de JavaScript, tá bom? Então, tanto faz com ou sem, vocês vão ver que vai funcionar da mesma maneira. Então, no console aqui, ele vai imprimir o valor de num. E qual que é o valor de num? É o último valor atribuído à variável, que no caso aqui vai imprimir o valor 100. Olha só, estou aqui já com o conteúdo aberto. Vamos abrir aqui mais ferramentas, gerenciador de ferramentas não, né? Mais ferramentas do desenvolvedor. Estou aqui no console e se eu atualizar, tá lá impresso o valor de num, beleza? Lindo, maravilhoso. Então, com var, a gente consegue fazer isso aqui sem problema nenhum. Isso aqui pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, vai depender da situação que a gente estiver programando. E o let, uma das situações que o let resolve é essa questão. Quando a gente declara uma variável com o let, veja bem, isso aqui não é mais possível. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome no mesmo escopo. No caso aqui, as duas estão no escopo raiz, certo? Salvando aqui. E quando a gente atualizar o nosso console, vai gerar um erro aqui pra gente. Tá vendo? Tá falando que o identificador num, ele já está sendo declared, ele já foi declarado, né? Então, ou seja, ele já está sendo utilizado o num. Ele deu o erro aqui, ó, certo? Foi aqui mesmo? Olha lá, linha 10. Linha 10 na declaração do segundo num. Então, quando a gente usa o let no mesmo escopo, a gente não pode ter mais duas variáveis com o mesmo nome. Agora, se eu fizer, se eu colocar isso aqui dentro de um escopo, com parênteses dá? Não, parênteses dá, tem que ser chave mesmo. Se eu colocar isso aqui, ó, dentro de um escopo diferente, agora as duas variáveis não estão mais no mesmo lugar, tá vendo? E agora elas estão em escopos diferentes e eu consigo gerar o meu programa sem erro. Mas aí, no caso, esse console num está no mesmo escopo desse num aqui, esse console log, então que ele vai imprimir o valor desse aqui. Se eu colocar um outro console log aqui, ó, console.log com o valor de num, o que eu tenho aqui agora nesse momento? Tá vendo? Agora eu tenho os dois num sendo impressos. Tá vendo? Primeiro aqui, ó, ele executou esse trecho de código, fez a impressão desse num aqui que está no mesmo escopo dele, depois ele fez a impressão desse num aqui, que é esse aqui, que estão no mesmo escopo. Beleza? Ok? Bom, um outro detalhe importante é o seguinte, o num, o let, ele deixa a variável, ela faz parte daquele escopo que ela foi declarada, certo? E para os escopos filhos, ok? Prestem atenção nisso. Ou seja, se eu fizer isso daqui, ó, isso daqui, o que vai acontecer? Deixa eu comentar esse aqui, ó. O que vai acontecer? Vai dar um erro, porque aquele num lá, ele não vai encontrar um num, tá vendo? Is not defined, tá vendo? Na linha 14, ó, num is not defined. Então, ele não encontrou o num, porque para ele não foi definido, porque eles estão em escopos diferentes, ok? Se a gente coloca o var lá, olha o que acontece. Ele passa a encontrar o num, tá vendo? Então, outra característica do let em relação ao var. O let, ele restringe a variável ao escopo onde ela foi declarada e aos elementos filho. O var não, o var ali eu posso declarar dentro de um escopo ali, tá vendo? Eu posso utilizar ela fora daquele escopo. Muitas vezes isso aqui vai ser um problema e o let vem para poder resolver esse tipo de problema. Agora veja bem, se eu declaro aqui, ó, let num igual a 10, e aí eu vou tirar essa declaração aqui, ó, coloco num igual a 100, o que vai ser impresso aqui? Aqui eu vai ser impresso o valor 10 ou o valor 100? O que vocês acham? Vai pensando aí.
Notem que aqui eu não tenho uma declaração de num, eu tenho uma atribuição de num. Isso é possível? Será que isso vai gerar um erro? Olha só, já atualizei e não gerou um erro. Por que que não gerou um erro? Já que esse escopo aqui é diferente desse e eu falei que let é restrito ao escopo e ao escopo original e aos seus filhos, justamente por causa dessa segunda parte. Esse escopo aqui, essa declaração, ela é um filho dessa parte aqui. Concorda comigo? Como ele é um filho dessa, eu consigo acessar o num aqui sem problema nenhum. O que não aconteceria se eu tivesse essa declaração. Agora, isso aqui não é possível, porque o let ele faz parte desse escopo, então ele não está presente. Eu só posso acessar ele daqui para frente. Se eu tivesse outro filho aqui dentro desse escopo aqui, escopo filho desse, eu conseguiria acessar. E veja bem, vou dar um F5 aqui, olha lá, num is not defined. Então, ele não encontrou o num neste escopo aqui. Beleza? Estão conseguindo entender, estão conseguindo captar qual que é a diferença de num para var? Beleza? Interessante isso. E aí entra um outro tipo de declaração também muito utilizado hoje em dia, que é o conceito de constante, tá? Vamos falar sobre constante também, porque é um assunto muito importante para a gente, porque as constantes são muito usadas hoje em dia, principalmente em React Native, a gente declara muitas funções, muitas constantes que recebem resultados de funções, por exemplo, como arrow function ou outros recursos do gênero, tá? Funções anônimas aí. Então, como que a gente utiliza as constantes? Uma constante, ela nada mais é, a grosso modo, do que uma variável que não pode ser alterada. Tá? Ela recebe o seu valor na declaração e uma vez atribuído um valor a uma constante, essa constante não vai receber, não vai permitir a utilização de novos valores. Então a gente declara a constante assim, ó, constante num recebe 10. Em qualquer local do meu programa, daqui para frente, escopos filhos desse escopo, eu posso utilizar a constante num. Então, vocês vão ver que ao pressionar o F5, ele vai imprimir o 10 perfeitamente, o conteúdo perfeitamente possível. Agora, eu não consigo alterar o valor de num. Se eu vier aqui e falar que num recebe 5, agora isso aqui não é possível mais. Então, se eu vier aqui atualizar, ele vai me dar um erro aqui, ó. Tá falando que a gente não pode associar um valor a uma variável do tipo constante, certo? Então, ó, o erro aqui na linha 10, foi onde a gente tentou atribuir um novo valor a uma constante. Tá? Então, uma constante, uma vez recebido o seu valor, ela não pode mais ter o seu valor alterado. O let, ele é uma variável comum, tá? Eu posso atribuir valores aqui, ó, let num recebe 5, 10 recebe 5, num recebe 0, num recebe 2, sem problema nenhum, tá? Eu não estou declarando novas variáveis aqui, eu só estou atribuindo novos valores a num. Então, isso aqui é perfeitamente possível. O valor que vai chegar aqui para impressão é num com valor 2. Olha lá, tá vendo? Num com valor 2, que foi o último valor atribuído à variável. Ok? Então, essa é uma diferença entre variáveis e constantes. A constante, ela vai ter o seu valor declarado ali, vai ter o seu valor atribuído na declaração, e uma vez atribuído o seu valor, esse valor não pode mais ser alterado dentro do nosso programa. Só para a gente não ficar no vácuo aqui, as constantes, elas são muito usadas hoje em dia, por exemplo, em funções de seta, em arrow functions. Esse é um assunto que nós vamos discutir mais para frente, tá? Não se atentem se você não sabe isso aqui, como funciona essa estrutura que eu colocar aqui. Mas só para indicar a vocês uma forma de utilização, tá? De constantes aí, uma forma muito comum de utilização das constantes como associação de funções anônimas, tá? Vamos discutir também funções anônimas, mais sobre funções anônimas dentro dessa nova leva de aulas. Então, veja bem, eu estou criando aqui isso aqui chama arrow function, uma função de seta, que eu vou retornar
o dobro do valor que foi entrado. Então eu declarei uma arrow function, que é um tipo de função anônima, e associei o resultado dessa função a constante dobro. É assim que vocês leem esse tipo de declaração, tá? Eu não estou falando que dobro é uma função. Não, eu estou falando que o dobro vai receber o resultado, tá? Vai ter atribuído como resultado o retorno dessa função. E como que eu chamo isso daqui? Da mesma forma que eu chamo uma função. Se eu falar dobro 2, certo? Eu estou retornando aqui, estou dando return do n que entrou aqui, certo? E esse n foi multiplicado por 2, por isso que a gente está falando ali que vai retornar o dobro. Então, se eu colocar aqui, num console.log, o dobro de 2, nesse ponto aqui, ele vai imprimir para a gente o valor 4, beleza? Se eu colocar aqui, 5, ele vai imprimir para a gente o valor 10. Então, ele sempre vai fazer a impressão do dobro, beleza? Então, não se atentem se você não conseguiu, se você estranhou esse tipo de declaração, não fica batendo a cabeça em cima disso aqui não, que nós vamos discutir isso ainda dentro do nosso curso, tá? Mas só para mostrar para vocês uma forma de utilização das constantes associadas a funções anônimas, no caso aqui a arrow function, que é uma coisa bastante moderna, bastante utilizada aí hoje em dia em JavaScript. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula da nova leva de aulas. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.